no capítulo 7. Eu vou fazer a leitura do versículo 31 ao versículo 35. Lucas 7, 31 a 35. Por favor, queiram colocar-se em pé para ouvir a leitura do texto bíblico em Lucas 7, 31 a 35. A que posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, os queixosos meninos da praça. Queiram sentar, por favor. Jesus extraiu esta parábola do seu cotidiano. Passando por uma praça, viu crianças brincando. Quando não havia quinquilharia eletrônica nem brinquedo manufaturado, as crianças se valiam muito mais da imaginação. Então estavam inventando brincadeiras. Nessas brincadeiras, as crianças também reproduzem o seu contexto social, aquilo que vivenciam. E as crianças estavam insatisfeitas na brincadeira. Um grupo propôs uma brincadeira de casamento. Havia um noivo, devem ter arranjado um incauto, uma noiva, arranjaram uma incauta, e um tocador de flauta para um grupo dançar dentro da cultura daquela época. Então havia o noivo, a noiva e o tocador de flauta, mas aí outro grupo disse, não, nós não queremos. Tá bom. Então vamos brincar de funeral. Não é uma brincadeira muito alegre não, mas pelo menos a gente vê criança brincando aí nos videogames de trucidar, de matar, talvez o funeral seja melhor do que esse tipo de brincadeira de morte. Uma fingia que estava morta e as outras então cantavam um cântico fúnebre. E eles disseram, não, nós também não queremos. E aí Jesus, vendo isto, aplica a realidade espiritual da liderança religiosa judaica de sua época. E diz ele aqui mesmo, a que posso comparar os homens desta geração? Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Mas e daí? O que quer dizer isto? Aí ele continua a explicação. Veio João Batista, jejuava e não comia vinho. Não, jejuava e não bebia vinho. E disseram, ele tem demônio. Aí veio Jesus, gostava de uma festa, já disse isso, nós nunca vemos Jesus jejuando com alguém, mas sempre o vemos comendo com alguém. Não usem isso como desculpa para os excessos da mesa. E também o vinho, e aí disseram, aí está um comilão e beberrão. Dois tipos diferentes, nenhum dos dois prestava. Essas duas figuras que Jesus usa são figuras humanas. Ele é o casamento. João Batista é o funeral. Veio João Batista. João Batista veio a eles como um canto fúnebre, austero, severo. As palavras de João são palavras duras. Todas as vezes que João Batista abre a boca, as palavras são duras. Raça de víboras é o início, é a primeira marcha. Segunda, terceira, e lá vai ele embora. Austero, alimentava-se de gafanhotos, de mel silvestre e morava no deserto. Os fariseus não quiseram. Não nos serve. Veio Jesus, um homem social,
apesar dessa tentativa de fazer de Jesus um homem macambúzio, zangado, era um homem que celebrava a vida. No Evangelho de João, seu primeiro milagre é num casamento. Suas parábolas falam de festa. Ele compara o reino dos céus com festa. Ele come e bebe com os discípulos. E recusaram. Entrava na casa de pecadores. João se mantinha isolado. E até mesmo as pessoas mais sérias que vinham, ele chamava de serpentes, raça de víboras. Jesus entra na casa de pecadores, aceita adúlteras, corruptos, e aí também é rejeitado. A acusação a Jesus era mais grave, porque disseram para ele numa ocasião: aí está um homem, comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Essa expressão, um homem comilão, beberrão, Jesus entendeu muito bem de onde vinha. Nós lemos e pensamos que isso não tinha muito significado, mas tinha. Esta expressão está lá em Deuteronômio, no capítulo 21. Vejam só, Deuteronômio 21, a partir do versículo 18. Vejam como essa palavra era muito ferina. Deuteronômio 21, 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Quando chamavam Jesus de comilão, beberrão, o que os fariseus estavam dizendo não era de seus hábitos alimentícios. Ele era o filho rebelde do judaísmo e deveria ser eliminado. Ele entende isto. Vem João, austero, sério, fechado, sisudo. Eles rejeitam. Vem Jesus, alegre. Eles rejeitam. O filho rebelde do judaísmo é ele. E no texto de Deuteronômio deveria ser apedrejado e eliminado. Mas essa história serve para nos mostrar 3 atitudes que as pessoas tomam com relação ao Evangelho. Talvez uma dessas atitudes seja a sua. E eu queria que você pensasse nessa história comigo nesta noite, porque essa história, longe de ser uma história perdida no tempo e no espaço, pode ser uma história que diga respeito a você. Quais são os tipos de pessoas que Jesus retrata aqui? Primeiro, pessoas que recusam terminantemente o chamado de Deus. São 2 tipos extremos de pessoas que fazem o chamado. João, como eu disse, o homem severo, austero e fechado. Aqui, um homem social, aberto para todo mundo, entrando na casa de todo mundo. O homem cuja dieta não é propriamente uma dieta muito agradável, gafanhoto e mel silvestre. E um outro que gosta de carne, bebe vinho, dar-se-ia bem com os gaúchos, mas é rejeitado. João se veste como Elias, o profeta do Antigo Testamento. Também um homem severo, também um homem austero. E, no entanto, Elias, que foi por eles aceito e era respeitado, quando João o prefigura, João é o Elias que haveria de vir antes do Messias, é recusado. Então vejam só, vem um homem duro pregando, eles não querem. Vem um homem amoroso, eles não querem. Porque alguém pode ouvir um pregador e dizer: eu não gosto desse pregador, ele é duro. Então tudo bem, você quer um pregador amoroso? Vem um pregador amoroso. Eu não gosto desse pregador, ele é amoroso. Alguém pode chegar e dizer: eu não gosto da postura de fulano, fulano é fechado. Tudo bem. Aí vem um outro que é expansivo. Eu não gosto dele, porque ele é expansivo. Mas são 2 tipos de chamamento de Deus. E os fariseus ouviam o chamamento de Deus e recusavam tanto de uma maneira como de outra. A mensagem de João é um chamado ao arrependimento. A mensagem de Jesus é um chamado à vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eles rejeitam o chamado
ao arrependimento, rejeitam o chamado à vida. Em outras palavras, nós não queremos chamado nenhum de Deus. Nós não queremos envolvimento nenhum de Deus. Nós não queremos nos envolver com Ele. São pessoas que têm o seu estilo de vida, para quem Deus já foi devidamente enquadrado, encapsulado, posto dentro de cápsula de rótulo, e todas as coisas têm que se processar dentro do seu esquema. O seu esquema não inclui nenhuma possibilidade de mudança de vida, nenhuma possibilidade de consideração de um chamado de Deus. Há pessoas que ouvem o Evangelho, e ouvem o Evangelho por vezes de uma maneira, ouvem o Evangelho por vezes de outra maneira, não querem nenhuma e nem outra, na realidade, não querem Deus. Tudo que elas têm são desculpas e se portam como crianças. Vocês parecem com essas crianças a quem propuseram uma festa de casamento e não quiseram. Propuseram uma festa imitando funeral e não quiseram. Em outras palavras, vocês são crianças emburradas que não querem brincar. A figura de Jesus é muito significativa. Ele está falando de pessoas que, seja o que for que recebam de Deus, não querem nada. Seguem na sua toada. Não se envolve, não participa. Recusar o chamado de Deus é uma atitude que muitas pessoas tomam. Deus não entra nas suas cogitações. Elas têm preocupações tão somente com a vida material. Elas têm preocupações tão somente com roupa, carro, comida, conta bancária, viagens. Me desculpem, não quero fazer a parte de João Batista, de ser grosseiro, mas às vezes essas pessoas têm o mesmo raciocínio de animais, elas vivem em função de instintos. Preocupações de ordem espiritual, preocupações existenciais, preocupações com alma, com futuro, com vida eterna. Não, é o aqui e o agora. Então, seja como for que Deus lhes fale, através de circunstâncias positivas, através de circunstâncias negativas, por bênção, por disciplina, por alegria ou por tristeza, o seu coração está fechado para Deus. Sabemos como a história termina. Eles fecharam tanto o coração para Deus que acabaram levando Jesus Cristo à cruz. E o Evangelho de João começa, inclusive, com essa declaração: veio para o que era seu, mas os seus o recusaram. Porque se fecharam na sua obstinação, na dureza do seu coração. Sabem, não é tão difícil ouvir a voz de Deus. Não é tão difícil ter uma experiência com Deus. E não é tão difícil ter a vida transformada por Deus. O grande problema é o coração obstinado. A indiferença, a insensibilidade, a falta de abertura. Aqui está um tipo de pessoa. Pessoas que recusam o chamado de Deus. Então, essa é a pergunta. É o seu retrato? Você se enquadra aqui? Há um segundo tipo de pessoas. Esse é pior. Pessoas que só veem defeitos nos outros e deixam de ver-se a si mesmos. Viam defeitos em João. Viam defeitos em Jesus. Diziam que João era endemoniado. Mais tarde foram dizer a Jesus: tu és endemoniado. Ora, vejam só, os dois homens tinham procedimentos completamente diferentes. Disseram que João tinha demônio porque era austero. Mais tarde vieram dizer que Jesus tinha demônio porque Jesus era um homem que celebrava a vida. Como é fácil ver defeitos na vida alheia sem olhar para a sua. Spurgeon, Charles Spurgeon, maior evangelista inglês, conta um episódio que vivenciou. Spurgeon começou a pastorear com 18 anos de idade. Com 21 anos tinha feito uma revolução. Quando sua igreja inaugurou um templo para 5.000 pessoas, 5.000 ficaram do lado de fora. Aos quintos domingos do trimestre, ele pedia para os membros da igreja não virem à igreja. Para as pessoas que tentavam chegar na igreja desde sábado terem oportunidade de ir. Hoje é diferente, a gente tem que ficar procurando os membros da igreja para virem. Mas numa ocasião um homem disse para Spurgeon: eu não vou à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. E Spurgeon, sem querer fazer propaganda de nenhum sabonete, disse assim: mas há lugar para mais um.
o senhor pode ir. Há gente que está sempre a se queixar também da vida. Deus é injusto, a vida não é boa, a vida foi boa com o outro, não foi boa comigo. Fulano foi abençoado e eu não fui, fulano prosperou e eu não prosperei. São pessoas que estão sempre a se queixar e a reclamar e nunca veem a bondade de Deus. Gente amarga. Gente amarga também é um problema para ter o coração aberto para Deus, porque parece que tem prazer na miséria e na dor. Olhem para mim, coitadinho de mim, como eu estou sofrendo. Lembrem da mensagem que preguei há 2 anos, síndrome de Raquel. Raquel chora seus filhos e não deseja ser consolada. Gente que não quer consolo. Gente que não quer nada de bom. Gente amarga. Curioso, antes desta parábola contada por Jesus, diz Lucas 7,30. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Perderam o propósito de Deus para a sua vida. Ter senso crítico é muito bom. Eu me sinto muito bem sendo um batista, evangélico tradicional, como costumam chamar, porque nós não apelamos para uma emoção descontrolada. Nós não fazemos do auditório e do rebanho massa de manobra. O pastor não é dono das vidas do seu rebanho. Ele é um auxiliar da vida dessas pessoas. Nós não queremos adesões cegas e irracionais. Queremos pessoas que reflitam, que pensem, que ponderem e que vejam o valor do Evangelho. Senso crítico é muito bom. Mas é muito bom quando a pessoa tem senso crítico, reparando os outros, mas também a si. Esses homens eram incapazes de olhar para a sua própria vida. Aqui está o perigo, gente que nunca olha para a sua vida. Que nunca vê que a sua vida precisa de conserto. A dos outros precisa mudar. A dos outros está errada. Os outros são pecadores. Os outros não prestam. Mas aí vem essa palavra de Lucas. Rejeitaram o propósito de Deus para si. Estas pessoas perdem o propósito de Deus para a sua própria vida. Será que a pessoa não se vê diante de Deus? Não vê seus erros, não vê suas necessidades? Nós temos embasamento, autoridade moral para acusar alguém de alguma coisa que nós não praticamos? Esse era o problema desses homens. Tem demônio, depois tem demônio. Mas será que pessoas que têm no coração o tempo todo o desejo de matar alguém, era uma obsessão, eles queriam de toda maneira matar a Jesus, será que essas pessoas também não tinham demônio? Será que alguém que carrega ódio no seu coração com uma intensidade, como esses homens carregavam, também não tinham alguma coisa ruim dentro de si? Aqui Jesus toca na ferida. Pare de olhar para a vida dos outros e olhe para a sua. Pare de ver o defeito na vida dos outros e veja os seus. Pare de esticar um dedo para a vida alheia e ponha o dedo no seu coração. O homem que recebe a bênção de Deus não é aquele que se vira para o próximo e põe os dedos, mas aquele que bate no peito e diz, pequei. Lembrem-se da história do fariseu e do publicano. Ó Deus, eu te dou graças que eu não sou como esse miserável. Mas outro que disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Este foi o homem que recebeu a graça de Deus. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é não ter senso de autoavaliação. De olhar para dentro de si e ver a sua própria vida. Eu lhe peço para você fazer isso. Sua vida vale a pena? Você se sente equilibrado? Não é se vai bem, se tem dinheiro no banco, se é respeitado e etc. Mas você se sente emocionalmente realizado, seguro? Tranquilo? Eu contei aqui do acampamento batista Varpa, onde se reúnem lá na cidade de Varpa os letos e os russos. No refeitório do acampamento há um quadro enorme, muito grande. É um quadro de um senhor idoso, bem idoso, camponês, rosto enrugado, uma Bíblia, os óculos ao lado da Bíblia, e ele dando graças pela refeição. A refeição, um pedaço de pão e um jarro d'água.
mas a intensidade da alegria e do agradecimento no rosto daquele homem é algo fantástico. Quantas vezes nós nos matamos, até tentamos matar os outros para ter coisas, pisamos sobre os outros em busca de coisas, mas a alma está vazia. Estamos vendo coisas das quais nós não precisamos e deixamos de ver as coisas de que precisamos. Nós vemos a vida dos outros cheia de erro e não vemos os buracos na nossa. Palavra de Jesus, como é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê o galho que está no seu olho? Essa é uma outra advertência que Jesus deixa aqui. Pare de ver a vida dos outros e pense na sua. Você se sente realizado? Está extraindo da vida o melhor? Não é se tem, como alguém diz, carro do ano, filial da sua empresa na Quinta Avenida. Não. As coisas vêm e vão. Mas agora essa estrutura lá dentro, isso é outra coisa. Cantamos um hino há pouco. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Esse hino foi composto por Fanny Crosby. É uma das maiores hinólogas dos hinários protestantes ao redor do mundo. Fanny compôs mais de 500 hinos. Ela era cega desde criança, quando lhe aplicaram erradamente um cataplasma nos olhos e ela perdeu a visão. E este hino, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, alguém estava tocando uma música e ela se pôs de joelhos para orar e quando se levantou compôs um hino. Cega dos olhos, mas leia um hino, que realização, que júbilo. Ah, como é que nós temos nos equivocado nessa presente geração, em função de coisas, olhando para o mundo, olhando para as propagandas multicoloridas de revistas e não olhamos para o essencial, lá para dentro do coração. Gente que olha para a vida dos outros e não olha para a sua, que não investe na sua própria vida. Não seja assim. Há um terceiro tipo de pessoas nessa história contada por Jesus. O primeiro foi pessoas que recusam o chamado de Deus. O segundo, pessoas que veem os defeitos dos outros e não olham para a sua própria vida. E o terceiro tipo que Jesus retrata aqui, pessoas que perdem a grande oportunidade da sua vida. O povo, até mesmo as piores pessoas do povo, vinham em massa até João o Batista e até Jesus. Vejam o que diz Lucas 7:29, antes da história contada por Jesus. Todo o povo, até os publicanos eram esses cobradores de impostos, pior que imposto de renda, esses esfolavam o povo. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Eles viram que era a grande oportunidade da sua vida. Mas e esses homens? Mudemos um pouco do Evangelho de Lucas e vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21, 31 e 32. Mateus 21, 31 e 32. Como é que você se sentiria se você fosse um líder religioso muito sério, que levasse a sério realmente seus compromissos, e Jesus dissesse que uma prostituta está agindo melhor do que você? Mas foi o que Jesus disse. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos, esses cobradores de impostos desonestos, e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Não ligaram a mínima. Vem o homem que tem um estilo de funeral, e eles não quiseram. Agora veio depois o homem que tinha um estilo de casamento. João, capítulo 5, versículo 40. Palavra de Jesus. Começo com 39, João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Não foram a João e não foram a Jesus. Estudavam criteriosamente as Escrituras, o que publicanos e prostitutas não faziam, tinham as informações e mesmo assim não queriam a vida que as Escrituras apontavam. E aí lemos lá no prólogo do Evangelho de João, e aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, e os seus não recusaram. Que oportunidade jogada fora. Mateus, capítulo 13, versículo 17. Jesus outra vez falando para estes homens. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Gente, todos esses vultos do Antigo Testamento dariam tudo para ver e ouvir estas coisas. Eles estavam vendo e ouvindo e não queriam. Perderam a oportunidade. Quanta gente hoje também que ouve estas coisas, tem oportunidade e não liga. Não vou falar de mim, mas uma experiência que eu vivenciei chama atenção para uma senhora. Eu era pastor no Amazonas e fui visitar uma congregação que nós tínhamos. Um dos 2 lugares mais lindos do mundo que eu conheci. Um é Portugal, o outro é Inhamundá. Meu grande sonho era levar a Meacira a Inhamundá, e um dia levei a Meacira a Inhamundá. 1 hora de voo de Manaus, depois peguei uma voadeira e pilotamos 5 horas e meia até chegar a Inhamundá. Ah, que saudade de Inhamundá. E aí eu estava lá na casa do evangelista na ilha e chegou uma senhora, mirradinha, idosa, aqueles campônios do interior mesmo do Amazonas. Tinha remado 2 horas e chegou e disse assim: eu soube que tem um pastor aqui na ilha, eu vim para ser batizada e trouxe meu dízimo, 2 galinhas e uma saca de farinha. Eu não podia botar 2 galinhas e uma saca de farinha dentro de um avião. E o evangelista recebeu, ali a congregação recebia índios que vinham da Guiana, do Pará e do Amazonas para fazer a distribuição. Então foi servir aos índios. Eu expliquei para aquela senhora: olha, não é assim, eu não posso lhe batizar, eu estou conhecendo a senhora hoje. Mas eu virei aqui de 6 em 6 meses, daqui a 6 meses eu venho. O senhor vem daqui a 6 meses? Venho. Daqui a 6 meses eu venho para batizar a senhora. 6 meses depois eu voltei. Aí batizei a mulher, 4 filhos e a filha. E foi uma coisa tão bonita. Aí aquele pessoal todo caipirão, cabeça baixa. Aí eu tentando colocá-los à vontade na profissão de fé. Perguntei: você lê a Bíblia? Leio sim, senhor. Que hora você lê a Bíblia? 10h30 da noite. Mas 10h30? Isso é hora de ler a Bíblia? Assim, o que eu posso fazer? É que nós somos 8 lá em casa, nós fizemos sorte, porque só tem uma Bíblia, e eu fiquei em último lugar. Eu leio a Bíblia depois que todo mundo lê. E aquilo doeu no coração. Eles só tinham uma Bíblia. E tiveram que lançar sorte para ver quem ia ler primeiro. E a mulher nunca tinha visto um pastor, tinha ouvido pelo rádio, a rádio transmundial. Foi lá para ser batizada e já levando o seu dízimo. Há pessoas que têm Bíblia e nunca abrem. Há crentes que têm Bíblia e esquecem na igreja, esquecem no ônibus, esquecem em tudo quanto é lugar. Não leem nunca. Há pessoas que ouvem o evangelho todo dia e entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando chega a entrar, porque na maior parte das vezes está bloqueado. Perde a oportunidade. Que coisa. Não perca a oportunidade. Essa oportunidade de ouvir o evangelho, de ouvir a palavra de Jesus, de ouvir alguma coisa que tem valor.
de ouvir uma mensagem que pode mudar a vida. Chegue para qualquer membro da igreja aqui que teve uma experiência de transformação e pergunte se isso faz diferença. Pergunte se está arrependido. E quantas pessoas aqui retratadas por Jesus, pessoas que perdem a grande oportunidade da sua vida. Essa oportunidade que você tem, a oportunidade de ouvir o Evangelho, de abrir o coração para Cristo, em vez de ficar recusando, pondo defeito ou sendo indiferente. Voltemos às nossas crianças que estão aqui. A que posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Gente, assim, eu quero lhe pedir para não ser como essas crianças. Sem acusação, sem queixa e sem pôr defeitos. Sem ver defeitos na vida dos outros. Mas olhando para a sua própria vida. Olhe para a sua própria vida. Como é que ela está? Bem? É isso a vida? Pense um pouco. Deus pode mudar a sua vida. Transformá-la radicalmente. Pode tornar a sua vida muito melhor. O que eu quero lhe dizer nesta noite é isto. Não seja uma criança mal-humorada. Seja um adulto consciente. Você precisa de Jesus. E esta noite é a oportunidade para a sua vida. Nós vamos cantar o hino que está no nosso boletim, 256. Jesus quer entrar hoje em seu coração. Fiquemos em pé e vamos cantar.